Você ainda faz circuito de lâmpadas 220 volts, igual a gente faz circuito de lâmpada 110 volts? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar um rascunho de como devemos fazer circuito de lâmpada 220 volts de acordo com a norma. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. O que eu tenho aqui é um material básico que também é usado em circuito 110 volts, uma lâmpada, um soquete, 2 rabichos de fios e aqui um interruptor. Embora o projeto aqui é demonstrar um circuito 220 volts de lâmpada. Essa lâmpada é 220, esse soquete aqui é para a lâmpada 220, esses 2 fios aqui para 2 fases, ou seja, para a lâmpada 220. Todavia, esse interruptor aqui é o comumente usado em lâmpadas 110 volts, porque ele só tem aqui 2 entradas para fios. Esse não é o interruptor correto para lâmpadas 220 volts. O 220 volts tem 4 parafusos, 2 de um lado e 2 do outro. A fase entra de um lado em um parafuso e entra no outro do outro lado do parafuso. E o retorno de um lado e o outro retorno do outro lado, quando se trata de um interruptor para 220 volts. Eu vou mostrar aqui o rascunho do que eu estou falando de desenho para 110 volts. Olha lá. Eu tenho aqui a fase em vermelho, tenho o neutro em azul, tem aqui o interruptor, a fase está vindo aqui de um lado do interruptor, o neutro está indo lá e vindo aqui do lado da rosca da lâmpada, e temos aqui o retorno para o interruptor. De acordo com a norma de segurança, nesse circuito 110 volts, o neutro precisa entrar sempre na rosca do soquete para evitar choques elétricos. Agora, imagina se eu faço o 220 seguindo esse desenho, independente da maneira que eu colocar aqui o soquete, quando tiver energizado, a pessoa vai poder sempre levar choques elétricos de acordo com esse desenho. E é por isso que esse desenho aqui não é recomendado para lâmpadas 220 volts. Visitem meus canais do YouTube, dá um joinha, ative o sininho, compartilhe em suas redes sociais, nos envie sugestões. Quando você faz isso, quando você se interage com o canal, você acaba nos ajudando a alavancar as visualizações e inscrições no canal. É muito comum os profissionais fazer 220 volts seguindo essa ideia de circuito, esse rascunho, mas de acordo com a norma de segurança, esse não é o rascunho recomendado para proteger vida no circuito. Deixa eu aproximar ele aqui para nós vermos melhor. Eu estou com ele distante porque a câmera começa a ficar embaçada, olha lá, ó. E qual é o rascunho certo para 220 volts? É esse aqui, ó. Deixa eu virar aqui para nós vermos. Olha aqui. Olha lá, ó. Fase e fase. Quando eu faço o circuito, a instalação, eu diferencio as cores das fases. Aqui está as duas em vermelho. Olha aqui, ó. Uma fase entra desse lado do interruptor, a outra fase desse lado do interruptor. Aqui embaixo eu tenho o retorno de um lado da lâmpada e o retorno do outro lado da lâmpada. Assim eu posso acender e apagar a lâmpada com segurança. E quando eu for fazer manutenção, é recomendado que o disjuntor lá no quadro esteja desligado, porque se ele estiver ligado, eu também vou levar choque aqui, diferente lá do circuito 110 volts. Olha aqui, ó. Se tiver desligado aqui, eu posso trocar a lâmpada sem nenhum problema. Mas uma vez que a lâmpada está queimada, você não vai saber se está ligado ou desligado. A recomendação é sempre se prevenir para não levar choques elétricos
e desligar o disjuntor e fazer a troca normal da lâmpada. Então é o que difere, né, um circuito do outro. Olha aqui, ó, circuito de lâmpada 220 e aqui, ó, o circuito de lâmpada 110. Pela norma de segurança, se eu faço esse aqui 220, né, só retirando o neutro e colocando uma fase, quando tiver acionado ou tiver uma inversão aqui do soquete, eu vou levar choques elétricos. Nesse caso aqui, ó, quando tiver desligado, eu não vou levar choque elétrico. Só se de repente queimar a lâmpada e você não souber a posição que é ligado e desligado, aí você pode acabar sofrendo um choquinho elétrico aí que em muitos casos pode ser fatal. Ao visitar meus canais do YouTube, mande sempre uma sugestão para nós de melhoria. Pode fazer uma crítica, ative o sininho, se inscreva se não for inscrito e o principal de tudo para ajudar no crescimento, divulgue em suas redes sociais. Muitas vezes essa informação não é interessante para você, porque às vezes você tem um conhecimento melhor do que eu estou passando aqui. Mas tem muita gente nas suas redes sociais que precisa dessa informação. Então essa é a diferença entre um circuito para lâmpada 220 e um circuito para lâmpada 110 volts. Muitos profissionais até hoje, para reduzir custo e tempo, faz 220 assim. Esse 220 aqui pode causar morte na instalação elétrica. Porque ligado ou desligado, se tiver invertido fios aqui, a pessoa vai sofrer choques elétricos. Eu tenho vídeos nos meus canais que demonstram aí o que eu estou falando aqui em ligado e desligado com lâmpadas de LEDs, porque na inversão dos fios aqui, tem lâmpada de LED que você apaga, mas ela fica acesa gastando energia. A mesma coisa acontece em relação à segurança. Você acha que está apagado e se tiver invertido um fio aqui, fase no lugar de neutro, neutro no lugar de fase, na hora que você tocar aqui na rosca da lâmpada aqui, a rosca metálica, você pode ter certeza que você vai levar um choque muito forte. Esse era o principal objetivo do vídeo. Por gentileza, divulgue em seus canais para nos ajudar. Circuito 110 de lâmpada, fase neutro, interruptor, lâmpada. Circuito 220 de lâmpada, fase, interruptor específico para circuito 220 e lâmpada. Ou seja, esse interruptor não é o adequado para esse tipo de circuito. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.